Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Hoje eu estou aqui para continuar fazendo apologética a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E hoje eu vou falar a respeito dos testemunhos de Jeová, né? Não deles pessoalmente, né? Mas da doutrina que eles pregam. Vocês sabem que os testemunhos de Jeová têm uma doutrina meio estranha, né? A de que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo não é exatamente Deus, né? Ele seria um Deus à parte, né? Vamos lá, né? Não é nem necessário provar pelas Escrituras que Jesus é Deus, né? Porque o próprio Cristo já fez o trabalho de provar pelas Escrituras que ele é Deus, né? O próprio Cristo foi o apologeta nas Escrituras para provar que o Cristo é Deus. Sendo ele Cristo, ele é Deus, né? Queria que você abrisse em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34. Diz assim a Sagrada Escritura: Os fariseus, tendo sabido que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se. Um deles, doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhes: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, o fariseu chegou para Jesus e disse: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Então Cristo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Por que o fariseu chegou para Cristo e fez com que ele citasse esse mandamento? É exatamente para que saísse da boca de Jesus um mandamento que o condenasse, né? Para que o povo considerasse que adorar a Cristo fosse idolatria. Então, o fariseu chega para Cristo e diz: Qual é o maior mandamento? E Jesus diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Para que da boca do próprio Cristo as pessoas que o seguiam considerassem idolatria adorar a Ele, né? Só que Jesus era de fato o próprio Deus e provou pelas Escrituras que Ele é Deus, né? Versículo 41. Logo depois do fariseu dizer isso, né? Jesus diz assim, no versículo 41. Estando juntos os fariseus, Jesus interrogou-os: Que vos parece do Cristo, do Messias? De quem ele é filho? Responderam-lhe: De Davi. Jesus disse-lhes: Como, pois, lhe chama Davi, inspirado pelo Espírito, Senhor? Como é então que Davi, inspirado pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor? Dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Né? Então, você entendeu a pergunta de Jesus? Jesus perguntou assim: Davi, de quem o Cristo é filho? Os fariseus disseram: De Davi. Aí então Jesus perguntou: Como é então que Davi, falando pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Você entendeu a pergunta de Jesus? Porque é o seguinte: Davi era o rei de Israel, né?
Sendo ele o rei de Israel, Davi não tem nenhum senhor humano. Não tem ninguém a quem o rei, nenhum ser humano a quem o rei possa chamar de senhor, certo? E também não existe espiritualmente nenhum ser que possa ser chamado de senhor, né? Em Deuteronômio, aquela passagem que o fariseu fez Jesus citar é Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. No versículo anterior está escrito assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Então, Jesus disse assim: Se pois Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Então, Davi não tem nenhum senhor humano, porque ele é o rei de Israel. Então não existe ninguém, nenhum homem a quem Davi chame de Senhor. E a Escritura diz o seguinte: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, se Davi não pode chamar a nenhum homem de Senhor, porque ele é o rei de Israel, como é que ele chamou o filho dele, o Messias, né, que seria descendente do rei Davi, de Senhor? A única maneira do rei Davi chamar o próprio filho, que é o Messias, de Senhor, é se o filho dele for Deus. Porque a lei de Moisés diz: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Jesus pergunta em Mateus 22: Se pois Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Né? Então, a única maneira de Davi chamar o Messias, que era seu filho, de Senhor, é se o Messias for Deus. Porque a lei de Moisés diz que Deus é o único Senhor. Um versículo antes da passagem que o fariseu fez Jesus citar, né? Então, Jesus pergunta, né? Se pois Davi o chama Senhor, como é ele seu filho? Então, a única maneira... Então, a lei de Moisés diz que Deus é o único Senhor. Davi não tinha nenhum senhor humano, porque ele era o rei de Israel. Então, se ele era o rei de Israel, a quem ele estava chamando de Senhor? Como é que, chamando ele de Senhor, o Messias pode ser filho dele? A única maneira de Davi chamar o seu filho de Senhor é se seu filho for Deus. Porque um versículo antes da passagem que o fariseu fez Jesus citar, a lei diz que Deus é o único Senhor. Então Cristo prova pelas Escrituras que ele é Deus, porque a lei de Moisés diz que Deus é o único Senhor, né? Jesus diz, né? Versículo 41. Estando juntos os fariseus, Jesus interrogou-os: Que vos parece do Cristo? De quem ele é filho? Responderam-lhe: De Davi. Jesus disse-lhes: Como, pois, lhe chama Davi, inspirado pelo Espírito, Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como é ele seu filho? Ninguém podia responder-lhe uma só palavra, e daquele dia em diante não houve mais quem ousasse interrogá-lo, né? Então o próprio Cristo fez a apologética de que ele é o Senhor, porque ele é o Cristo, né? O Senhor nosso Deus é o único Senhor, segundo está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E é por isso, como Davi chamou o Messias de Senhor, é que o nosso Cristo é Deus. Amém? Então, Cristo é Deus, porque ele é o único Senhor. Não existem dois deuses, né? Cristo não é um Deus, ele é o Senhor, porque ele é o Messias. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.